e continuando um pouco a brincar, eu quando convidei o professor Pedro Lorti, obviamente ele sabia o tema do painel e foi completamente livre de escolher o tema, mas não falámos e quase que somos complementares. Ele enquadrou a situação e vão ver que nós não tínhamos tido qualquer conversa sobre o tema e eu não trago respostas, mas trago algumas propostas para debate e que podem ser, não só em Portugal, mas hipoteticamente para outros países, motivo de reflexão. Eu entendi colocar aqui o ensino superior em Portugal, a crise e os desafios do financiamento. Vou dar alguns elementos muito breves sobre o que se passou muito recentemente, ou nas últimas décadas, em Portugal, qual é o contexto das questões que têm a ver com o financiamento e vendo ou tentando trazer dois lados, o lado, no fundo, das entidades públicas e das instituições, mas também o lado dos estudantes, que muitas vezes são esquecidos e que eu, ao longo do meu percurso, tenho tentado chamar a atenção. E depois trazer aqui, obviamente, não uma resposta, mas algumas propostas que possam nos fazer pensar. Em Portugal, nós, apesar de ontem terem tido um pouco que nós estamos a sentir de alguma, vamos dizer, perplexidade perante a situação em que nos encontramos, nós fizemos um percurso notável. Ontem a professora Ana Maria Betancourt fez exatamente na reta final um ênfase de que muito se fez em Portugal e nós éramos, e temos que dizer, um país tremendamente atrasado do ponto de vista de qualificações e hoje, nos últimos 20, 30 anos, fizemos e ganhamos algum terreno. A nossa taxa bruta de escolarização é, hoje em dia, muito elevada, como vêem. É evidente que uma taxa bruta quer dizer que são os alunos todos inscritos, comparativamente com a idade, o número de jovens que existem entre os 20 e 24 anos, ou da idade de frequência do ensino superior, e como é evidente é elevada, mas tem, obviamente, outros públicos adultos que estão agora a fazer a sua educação superior. E, portanto, obviamente, se fosse uma taxa real, ela é mais baixa. De qualquer modo, só para terem uma pequena dimensão, nós, em Portugal, nos finais dos anos 60, 70, os alunos no total que havia em Portugal era o que são hoje a Universidade de Lisboa em números para facilitar. E, portanto, há que ter aqui estamos, eu pelo menos estou, orgulhosa de que pelo menos fomos no bom sentido. É preciso educação e é preciso apostar no ensino superior. Nós temos um sistema em que há ensino público e ensino privado e ele, grosso modo, representa na ordem dos 75-25, ainda que nos últimos anos o público ganhou um pouquinho em relação ao privado. E, obviamente, não é apenas o número de alunos inscritos que mostra esta evolução positiva, são também o número de diplomados, o número de graduados com um grau superior que foi acontecendo em Portugal. E, obviamente, temos também esta dimensão em que, reparem, nos anos 90, não saíam de todo o nosso país, cada ano não chegava a 20 mil alunos e hoje em dia está muito próximo dos 80 mil. E isto, obviamente, é uma diferença, é uma novidade que tem, obviamente, também consequências, porventura, em algum desemprego de diplomados, que não é propriamente por excesso de formação, e já veremos, mas, porventura, porque a economia e as circunstâncias que nos rodeiam não está a corresponder, criando emprego, vamos dizer, de qualidade. Porque aqui, para termos uma ideia um pouquinho mais geral, Portugal, no contexto europeu e dos países da OCDE, é um país que apresenta ainda um nível de qualificação da sua população ativa muito baixo comparativamente. Em 2010, na nossa população ativa, cerca de 16% tinham um grau superior
E, um pouco para complementar a informação que foi sendo dita desde ontem, nós temos que olhar, e são dados de 2009, e obviamente que melhora quando nós comparamos a população mais jovem. Mas mesmo assim, vocês têm o ranking do lado esquerdo dos países que estão acima da média da OCDE, que têm qualificações de ensino superior para a faixa etária 25-34 anos. E depois eu pus do lado direito os que estão abaixo dessa média. E como vêem, na OCDE a média é de cerca de 37% da população entre os 25 e 34 anos obteve o grau de ensino superior, e nós, Portugal, ainda estamos nos 23,34%. Aqui a OCDE indicou valores para o Brasil e, portanto, nós temos aqui também valores que dizem que em 2009, para 25, 34 anos, o Brasil era próximo dos 12%, estavam a concluir e tinham grau superior. Isto é, digamos, as nossas metas. Ontem ouvimos a Europa 2020, a estratégia 2020, apontava para uma melhoria da qualificação e da competitividade que a Europa tinha que ter. E o objetivo para o ensino superior, para a faixa 30 a 34, era de 40%, e como dados que eu retirei exatamente do relatório, que anualmente, e bastante bem feito, do Conselho Nacional da Educação sobre o Estado da Educação, nós podemos ver aqui que estamos longe de atingir, e estamos a aproximar-nos, não é? O 2020 já está aí, e nós temos 22,4% da faixa de 30 a 34 anos, e era suposto atingirmos os 40%. Se assim é, e o que eu quis aqui trazer estes dados, que no fundo, se de alguma maneira complementam com as questões que têm a ver com o que o professor Pedro Lorti disse em relação também à questão demográfica, nós, apesar de estar a acontecer um envelhecimento da população portuguesa, dado o déficit grave de qualificações que nós herdamos, nós ou abandonamos um conjunto de gerações e esperamos que a vida resolva esse problema, ou temos também, por uma questão de responsabilidade intergeracional, voltar a dar uma oportunidade a essas populações. E, portanto, o que eu gostava daqui a enfocar é que nós temos não só de continuar a aumentar o nível de escolarização do que são os jovens que, digamos, chegam à idade natural de frequentar o ensino superior, mas temos que ter os outros públicos que são os mais crescidos, que estão no mercado de trabalho e que necessitam de vir a obter qualificações. E por isso eu julgo que o número de estudantes do ensino superior, não, obviamente, com o ritmo de crescimento que aconteceu entre a década de 80 e 90, mas tem que continuar a crescer e, como é evidente, isso coloca com que recursos e neste contexto que a Europa, e nomeadamente Portugal, está a viver, como fazer. Não tenho milagres, não, era bom, mas não tenho. Todavia, há, com certeza, tendências que estão a acontecer em todos os países. Já ouvimos aqui, e uns dizem que é uma forma eufemística de dizer que é a diminuição do financiamento público, outros dizem que é uma forma provavelmente equilibrada de pôr os diversos atores que têm a responsabilidade e benefícios a pagar também os custos. Ou seja, muitos apontam para a chamada partilha de custos, que, no fundo, terá 4 pilares fundamentais. Os governos e os fundos públicos, e quando nós estamos a falar de governos e fundos públicos, não nos podemos esquecer que, no fundo, são os contribuintes, todos nós, enquanto contribuintes, que estamos a financiar, e por isso os governos não são uma entidade que cai de outro planeta, não é? Temos que ver que são fundos que têm que ser primeiro cobrados aos contribuintes. Obviamente, as famílias e os estudantes, famílias, em alguns países,
A cultura é no sentido que a família se sente responsável para pagar os estudos dos seus filhos até eles atingirem o grau de ensino superior. Em outros países não é essa a tradição. Por exemplo, os países nórdicos na Europa têm uma outra forma, no fundo, como pagam impostos de forma responsável e não havendo fuga a impostos, pagam até impostos bastante elevados, no nível de taxação, e, portanto, entendem que depois os fundos públicos devem ser afetos através dos governos, devem ser esses os principais responsáveis e, por isso, por exemplo, ainda há países em que não existe propinas ou mensalidades, aqui para os nossos colegas brasileiros, taxas, e que são ainda livres. Todavia, a maioria, quase, de todos os países europeus e de muitos países no resto do mundo, neste momento, faz e incide e aplica propinas ou taxas de mensalidade e, portanto, os estudantes e as famílias, em muitos casos, são já, em muitos sistemas de ensino superior, pilares muito importantes e vou já também provar que assim o é em Portugal. E, por outro lado, o quarto, digamos, pilar, que tem a ver com o quê? Com a capacidade de captar financiamentos na sociedade através do tecido e o setor empresarial, privados, e em muitos países, pela sua própria tradição também cultural, através de fundações, muitas vezes de filantropia, em que há uma cultura de que alguém que enriqueceu tem e se sente responsável para retribuir e muitas vezes existe essa responsabilidade social de forma bastante desenvolvida, como é muitas vezes no mundo anglo-saxónico existente. Menos na Europa continental e, diria, pelo menos no caso de Portugal, bastante diminuta. Eu quis trazer aqui, para enquadrar um pouco como estamos a viver e para que pudessem ver o processo ao longo do tempo, entre 1995 e praticamente até 2008, do que é o peso do financiamento público nas instituições de ensino superior para o conjunto dos países da OCDE. E neste primeiro ranking, que eu coloquei em 3 blocos para que nós nos apercebêssemos bem onde é que Portugal está, e acompanhado de quem, neste caso está muito bem acompanhado, em termos dos países, eu já lá vou, o que é que aqui nós podemos ver? Nós vemos que, na generalidade destes países, em 2008, estão acima da média da OCDE, da União Europeia, a 21 países, e, portanto, temos países como, por exemplo, a Noruega, que ainda hoje 97% do financiamento do sistema de ensino superior daquele país tem e é suportado por fundos públicos, até mesmo a França, não é? Em que vocês veem que cerca de 82% continua a ser, nos anos recentes, financiamento público duro e cru. Depois temos um conjunto de países intermédios que, digamos, estão entre a média da União Europeia e a média da OCDE, em que se encontram mais um conjunto de países europeus, mas mesmo alguns países que a OCDE comparou, por exemplo, como o México, que o financiamento público é na ordem de 70%. E depois temos este terceiro bloco, que eu aqui trouxe, e que estão abaixo da média do financiamento público da OCDE, que, se considerarmos a totalidade dos países em que existe efetivamente dados para este indicador, é de 67%, e o que acontece em Portugal é o que nós temos ali. Reportado ao ano 2008, 62% do que foi o financiamento das instituições de ensino superior veio dos cofres do Estado, veio dos fundos públicos. Em 1995, como podem ver, ele era 97%. Nós, portanto, num espaço muito curto, nós fizemos um percurso e, como vêem, eu disse que estávamos razoavelmente bem acompanhados, porque estamos junto ao quê? Na Europa, obviamente, estamos muito próximos do mecanismo e do modelo de financiamento do Reino Unido, dos Estados Unidos, Austrália, Coreia, Japão e Chile. Não temos, porventura, o resto do modelo,
porque muitos destes países têm este nível de financiamento público, mas depois têm um suporte de apoio de fundos públicos para bolsas e sistemas de empréstimos que complementam e, de alguma maneira, não dificultam a acessibilidade ao ensino superior. Visto de outra maneira, o que é que acontece? Acontece que Portugal, ao contrário, a participação do que são os fundos privados, não é verdade? Coloca-nos novamente, é no fundo a fotografia ao contrário, coloca-nos novamente junto a estes países que eu acabei de dizer e, portanto, o que é que quer dizer que em Portugal? Quer dizer que as famílias, os estudantes e também alguns financiamentos privados estão aqui a ter um peso, por comparação com o resto da Europa continental, muito acentuado. Então, a própria OCDE, e eu quis-me socorrer da só OCDE porque é pelo menos uma entidade credenciada em termos do ponto de vista de estudos e, portanto, validada. Se colocarem, eu tenho aqui a média da OCDE, a média da União Europeia e Portugal, de onde é que vêm, no fundo, estes fundos privados? No fundo, os 37,9% que já são fundos privados em termos do orçamento das instituições de ensino superior, dizem-nos, não é, que 28,3% desse financiamento vem e provém das famílias e dos estudantes e, numa pequena parte, outra componente, então, dos 9,6% do outro quarto pilar que eu falei aqui. Isto são dados que nos têm que fazer pensar, porque eu vou colocar, do meu ponto de vista, Portugal, no fundo, foi tendo ao longo deste percurso que eu tentei mostrar de uma forma muito rápida, vários mecanismos de considerar a forma de financiar as instituições públicas em Portugal. Eu vou ser muito sintética, mas, no fundo, Portugal, até à década de 80, fez o que na maior parte dos outros países também fizeram, porventura também, naquele período ou décadas atrás. O orçamento era construído com base no histórico do ano seguinte. Há uma primeira tentativa, em 1986, de criar um conjunto de indicadores que estivessem por base da construção do orçamento, mas o trabalho mais sério é efetivamente a partir de 1993, em que, e eu digo sempre muito isto, e para os portugueses que estão aqui vão perceber o que eu estou a dizer, num trabalho muito sério que demorou quase um ano, entre o Governo, na altura a Secretaria de Estado do Ensino Superior, a Direção-Geral do Ensino Superior, portanto, entidades governamentais, e o CRUP e o CSISP, fizeram um conjunto de trabalhos de simulação, de cálculo, para encontrarmos um algoritmo, uma maneira de calcular o orçamento anual das instituições. E não era apenas de uma forma de financiamento. Se alguém analisar o documento de então, dizia-se que deveria haver um contrato de programa que seria estabelecido com as instituições, dialogado e personalizado para cada uma delas e uma fórmula de cálculo desse orçamento. É evidente que a forma de cálculo foi aquilo que ficou e, durante muitos anos, com mais ou menos variações e com a introdução de novas variáveis, foi calculado. E, portanto, anualmente, uma vez fixado um teto orçamental, ela servia para distribuir e, pelo menos, tinha, do meu ponto de vista, a clareza de dizer como é que se distribuía, e eu penso que isso é benéfico para o sistema. Em 2010, 2011, em Portugal, abandonou-se, aliás, que estava um pouco a ser desvirtuada na sua aplicação, mas em 2010, 2011, em Portugal, o Governo toma a iniciativa de estabelecer um contrato de programa, contrato de confiança com as universidades e os institutos politécnicos e, portanto, houve um acréscimo percentual em relação a um orçamento histórico e, agora, no fundo, estamos naquela base de apenas sabermos aritmética e, portanto, ou sobe ou desce uma certa percentagem e, digamos, talvez para facilitar os cálculos.
dar só pequenas imagens do que foi a evolução da despesa, como é evidente, com uma pressão do crescimento do sistema, número de alunos, número de instituições públicas, isso obviamente tem uma repercussão, e vocês têm aqui a evolução da despesa do Orçamento de Estado, portanto dos fundos públicos, a preços correntes e a preços constantes de 2007, e vemos que em 2007 há uma progressão que tem pequenas oscilações, mas há uma progressão de crescimento, e no ano 2007 há um corte. Há um corte também, obviamente, isto na despesa por aluno. Eu não, só quero que vocês tenham algumas tendências, mas o que aconteceu foi que, em 2007, o ensino superior público tem, e eu costumo dizer, a nossa crise, nós temos capacidades de antecipação muitas vezes de conseguir nos antecipar aos outros, em algumas coisas, e esta foi, para o ensino e sistema de ensino superior público português, a crise começa em 2007, temos um corte não só nominal forte, como é introduzido uma despesa que nunca tinha sido obrigada e era, digamos, responsabilidade das universidades e dos institutos politécnicos, tem que ser, ou seja, pagarem como entidades patronais pelos seus docentes e não docentes. Isto é um valor muito grande, porque, obviamente, como vocês compreendem, numa universidade são os seus recursos humanos, o seu potencial, não só mais rico de interesse, porque no fundo é aí que está a sua qualidade, mas também é o item mais pesado da responsabilidade do financiamento. E isso quer dizer que hoje em dia as universidades portuguesas e os institutos politécnicos pagam 15% para a Caixa Geral de Aposentações e, como entidade patronal também, para a Segurança Social 23,4%. E isto é, obviamente, um encargo que diminuiu a dotação disponível para aquilo que é fazer funcionar com qualidade o sistema. Bom, o que é que este percurso foi agravado e vai ser muito agravado em 2012. Obviamente que nós estamos aqui com um orçamento por aluno, e portanto isto é o orçamento inscrito por aluno, que está a baixar e que está a níveis realmente, vamos dizer, perigosos em termos de manutenção da qualidade do sistema. E, só para que nós possamos perceber, eu resolvi juntar uma evolução do orçamento inscrito a preços correntes e também uma evolução do número de alunos. E, por isso, temos e visualizamos que o orçamento está a diminuir, mas nós estamos, dentro do sistema público, a aumentar o número de alunos. Apesar de estarmos com envelhecimento em termos demográficos, como eu vos disse, há uma procura de novos públicos e há novo tipo de estudantes que, felizmente, procuram melhorar a sua qualificação. Portanto, temos aqui duas tendências contrárias. Outro lado que eu quero sempre, e tenho tido sempre o cuidado de chamar a atenção, porque muitas vezes quando nós temos responsabilidades governamentais ou estamos do lado do Ministério, que eu também já estive, mas também quando estamos do lado das universidades e temos cargos de direção ou de administração, estamos muito enfocados, obviamente, nas nossas dificuldades e da instituição. Mas temos que ver o todo, e o todo é o que é que finalmente um estudante do ensino superior, em média, está a gastar para frequentar o ensino superior. Portanto, tem havido estudos e eu julgo que isso é muito interessante para que noutros países possam também ter estes dados, porque a questão da acessibilidade e da capacidade de pagar os estudos do ensino superior, aquilo que os ingleses têm realmente uma palavra melhor que a nossa, que não temos, que é o affordability. Nós temos a acessibilidade, e a acessibilidade do ponto de vista de taxa de frequência, números dos que os frequentam, e há outra acessibilidade, que é a capacidade de pagar esses estudos. O que acontece em Portugal, e isto é um estudo recente que eu acabei de fazer para 2010, 2011, é que é evidente que o valor do que um estudante paga para frequentar o ensino superior não é apenas a sua taxa ou propina, é todo um conjunto de outras despesas que têm a ver com os equipamentos, com os livros, mas também com a alimentação, alojamento, transporte. Vocês podem ver
que para um aluno que esteja inscrito no ensino universitário público, ele hoje, em média, tem que suportar por ano 5.958 euros. E, obviamente, que se ele se encontrar no ensino privado, isso sobe bastante. Fenómeno interessante é que o ensino politécnico privado, pelo menos nos resultados que eu estou aqui a obter, ainda não tenho totalmente analisado, tem um valor superior a todo o sistema. Eu mostro isto porque, se recordam ainda do número que eu apresentei do que é o orçamento por aluno inscrito que o Estado está a financiar para o sistema público português, ele é já bem inferior àquilo que o estudante tem que pagar do seu lado para frequentar o ensino superior. Então, que esperar do futuro? É evidente que eu sou realista, sei onde estou e não estou à espera de mais nenhum, perdoem-me, milagre de Fátima. Não ocorrem, do meu ponto de vista, mas também não ocorrem muitos, mesmo para provavelmente quem acredita, e acho que não vai acontecer aqui. Eu não tenho respostas, mas sei que é do meu ponto de vista, o equacionar esta triangulação, em que é necessário estar muito atento ao apoio social. Obviamente que o outro triângulo, por muitas vezes os sistemas vão buscar e encaixar recursos é através das propinas ou taxas, eu já vou dizer o que penso sobre essa matéria, ou também, em alguns sistemas de ensino superior, os empréstimos, os programas de empréstimos puderam ajudar e são usados, às vezes, com bastante propriedade e volume. Todavia, se voltarem a lembrar-se daquilo que eu mostrei, Portugal, do meu ponto de vista, em termos da participação do financiamento público, já se encontra num limite que eu considero que não é, do meu ponto de vista, apropriado baixar mais do que está. Portanto, ou seja, quando nós falamos e falam muito de diversificação de fontes de financiamento, é preciso que as pessoas saibam os valores em que nos encontramos e isto quer dizer que o que não é dos 62, não é, para os 100, já está a ser financiado por investimento, por financiamento privado. Julgo, portanto, deveria, do meu ponto de vista, por uma questão de equidade e de acessibilidade do sistema, não se baixar o financiamento público a níveis mais baixos do que aqui está. Eu entendo que deve-se mesmo, neste momento de dificuldade, tentar fomentar a coesão e a equidade do ensino superior. E a situação, que eu não tenho tempo aqui de demonstrar, é que, apesar de ter subido, como eu mostrei, muitíssimo a frequência do ensino superior, ele ainda é frequentado por forma expressiva por classes favorecidas e a representação dos estratos mais desfavorecidos do ponto de vista socioeconómico ainda é baixo comparativamente, obviamente, com o sistema europeu continental. Se assim eu gostaria de deixar aqui algumas propostas. Todos nós falamos agora, pelo menos nós em Portugal, na reorganização da rede. O que é que eu acho? Acho que, obviamente, é um caminho pensar, na altura da grande procura do ensino superior, foram criadas muitas instituições, muitos cursos, e por isso eu julgo que é possível e deve ser pensado essa reorganização. O que eu acho também é que o meu conselho é que se talvez estude primeiro antes de agir. E nós temos, obviamente eu não estou a pensar que se esteja 20 anos a estudar, porque senão a vida encarrega-se de nos ultrapassar. Agora, acho que não é o momento também de tomar medidas precipitadas antes de saber o que é que se está a fazer. E por isso deve-se estudar. Há a reorganização por parte da oferta dos cursos, temos uma grande diversidade, podemos pensar como fazer melhor e também, porventura, de instituições. Já aqui ontem o meu reitor nos trouxe um processo de diálogo que está a acontecer de forma espontânea, duas instituições, que é o caso da Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa, de estarem a estudar esta possível união. Há um alerta que eu gostava aqui de deixar, é que
a reorganização da rede não pode apenas ter um sentido, vamos dizer, facilitador e aritmético, como nós tivemos muitas vezes agora na aplicação da fórmula. Nós temos que olhar com outro sentido para qual é a missão das instituições, e a missão das instituições pode ser diversa. Pode ter que se ligar, por exemplo, a pensar-se que o interior do país tem que manter e tem que ter instituições que, de alguma maneira, até ajudem a não se desertificar toda aquela zona do país. Outras propostas. Do meu ponto de vista, trago aqui algumas ideias. Se é certo que eu não posso, cá está, não me contextualizar, eu estou num país e tenho que saber quais são os recursos desse país. Mas penso que uma das maneiras poderia ser, e isso é obviamente discutível, estabelecer, através de um diálogo, no fundo, a próprio Portugal entender, quer o Governo, quer as instituições, quer os diversos atores, que deveria haver uma percentagem da riqueza nacional que era afeta à educação e era afeta ao ensino superior. Não sei agora nem é o local de estar a saber se é 1,5%, se é 1,6% do nosso PIB que vai para ensino superior, mas seria bom que nós tivéssemos um teto e que esta ou outra forma nos desse a tal estabilidade de poder pensar e de poder planear. Porquê? Porque quem está nas instituições de ensino sabe que pior do que às vezes um corte é não saber o que é que vai acontecer, ou acontece um ano uma coisa e acontece a contravapor outro ano. Por isso, eu achava que poderia ser um modo estabelecer algo que nos guiasse nessa afetação de recursos e que fosse plurianual. Eu julgo que deveríamos voltar a discutir, e isso acontece e é indicado por muitos organismos também internacionais, como a OCDE e o próprio Banco Mundial, em alguns estudos que apresenta, de haver a possibilidade de celebração de contratos de programa com cada universidade ou cada instituto politécnico, se estabelecesse os objetivos, quais são as metas para que essa instituição está a apontar e o Governo, no fundo, em diálogo, pudesse entender e depois pudesse também, obviamente, cobrar do que estava a ser feito. E isso daria às instituições mecanismos que, no médio prazo, pudessem planear o seu trabalho. Por outro lado, eu tenho tido sempre muito cuidado de estar atenta às questões de apoio social, porque no momento em que o país está a viver situações de dificuldade, de aumento de desemprego, de uma instabilidade no próprio mercado de trabalho, as questões do apoio social, do meu ponto de vista, são muito centrais. E, portanto, eu proponho que, no fundo, as bolsas de estudo sejam alteradas, os níveis de rendimento para serem elegíveis, o agregado familiar e as famílias, neste momento, necessitam de atualização. E, por outro lado, chamo também a atenção que o valor da bolsa não depende ou não deve ser apenas visto pelo nível de rendimento da família. Deve ser também visto o que é a vida do estudante, o que é que ele tem que pagar, porque, como é evidente, eu posso lhe dar uma bolsa, mas se essa bolsa não é de todo adequada ao que são os custos num determinado país do estudante, ele não está em condições de poder, se for, obviamente, um aluno carenciado, desses que eu estou a falar, não está em condições de poder corresponder. Por outro lado, do meu ponto de vista, e supletivamente, não penso que os empréstimos sejam uma alternativa a haver bolsas de estudo. As bolsas de estudo, do meu ponto de vista, devem ser dirigidas para os estudantes com níveis de baixo rendimento. No entanto, os empréstimos pode ser uma ferramenta, pode ser um instrumento supletivo para algumas situações, nomeadamente no segundo e terceiro ciclo, mestrados, por exemplo, para ajudar pontualmente a algumas dificuldades de famílias que conjunturalmente podem estar com dificuldades, ou então situações, por exemplo, de aposta na continuação da sua formação e, então, poder ser concedido esses empréstimos.
Foi isto que eu quis trazer. Como é evidente, infelizmente falhei na tentativa de dar digamos, descobrir algo, mas, portanto, eu quis trazer, não só para Portugal, mas talvez para os outros países possam ser, alguns dos problemas aqui, serem antecipadores de outros. Muito obrigada.